Pessoal, muito bem-vindos aqueles que já estão aqui conosco e aqueles que vão ter a oportunidade depois de ver a gravação ou entrar aqui no nosso grupo durante essa conversa aqui com o Nicolas Carvalho. O Nicolas, além de um amigo, ele é cientista do mar, engenheiro ambiental e mestre em saúde e meio ambiente. É santista, vou pular a idade aqui, Nicolas, é muito jovem. Atua em sustentabilidade e gestão de projetos de impacto socioambiental desde 2019. Atualmente ele é o gerente de ESG do Instituto Nova Maré e professor do programa de mestrado profissional em saúde e meio ambiente da Unimes. Então, o Nicolas a gente já conhece há algum tempo, nós já compartilhamos alguns projetos juntos, né? Junto com a Rethink Works, nós participamos aqui do projeto de certificação Green Key. O IMAR é um instituto que nós respeitamos bastante, muito conceituado em toda a Baixada Santista e no Brasil, e alguns lugares fora do Brasil também. E nós convidamos o Nicolas para vir falar desse projeto aqui interessantíssimo, que é esse projeto em rede, aqui dentro do Blue. O Blue é uma iniciativa que nós coordenamos aqui, fazemos a gestão juntamente com a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que nos acolheu aqui carinhosamente, e esse projeto do Blue ele tem ganhado assim, notoriedade bastante importante aqui no estado de São Paulo e também inspirando a abertura de outros Blues, né? Então, nós temos hoje já o Blue Ceará, que trabalha aqui, já está de vento em popa aí com seus projetos, Blue Bahia também, Blue Paraná seguindo muito bem, e outros aí que a gente deve anunciar em breve. E estamos aqui conversando aqui e tentando construir uma ideia de criar aqui um Blue Brasil, né, para fazer a integração total entre eles. Então, Nicolas, muitíssimo obrigado aqui por sua participação, de dar seu tempo. Hoje tive uma agenda corrida. Essa semana, uma agenda corridíssima. Ele é um protagonista muito importante de vários projetos de sustentabilidade, vou deixar ele falar depois, na Baixada Santista e no Brasil. É um ator importante para o Clean Up Day, que vai acontecer amanhã, atuando fortemente, junto com outros players importantes aqui, com o pessoal da ODS de Santos, a própria Associação de Engenheiros. Então, é uma figura que nós estimamos muito e a gente se sente muito honrado com a tua presença aqui, Nicolas. Muito obrigado, viu? Fica à vontade e muito bem-vindo mais uma vez aqui e compartilhar esse tempo com a gente. Fala, Gerson, pessoal. Boa tarde. Poxa, nem sei como reagir, mas como você bem mesmo disse, Gerson, grande amigo, Matias, Pedro, o pessoal da Rethinking. Agradeço o convite. Como o Gerson disse, sou um cientista que acredita na sustentabilidade como uma ferramenta de transformação da nossa realidade. E aproveito hoje, o tema ele é voltado para uma das iniciativas do Instituto Nova Maré, que é a Operação em Rede. Vou contar muitos mais detalhes ao longo desse nosso tempo juntos, mas vou também aproveitar o espaço, Gerson, para falar um pouquinho do Instituto, que na verdade é esse grande mecanismo, né, catalisador de pessoas que têm boas intenções e que de fato acreditam na sustentabilidade e na educação ambiental como forças, né, para a gente poder enfrentar a crise climática, para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas com muita responsabilidade, ciência, né, e engajamento comunitário. Então, vou começar falando um pouquinho mais do Instituto Nova Maré, uma organização da sociedade civil que nasceu lá em 2019 com a missão de tentar contribuir localmente para o atingimento, né, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, aqui na sua região de atuação. Nascemos no Guarujá e entendemos que, por meio da educação ambiental, nós somos capazes de auxiliar indivíduos, comunidades e organizações a encontrarem
o seu papel no desenvolvimento sustentável. Hoje o Instituto Nova Maré é signatário do Pacto Global da ONU desde 2022. Acompanhamos algumas das plataformas, principalmente a de água, oceano e resíduos, além da plataforma de ação pelo clima. Em 2023, nós fomos uma das 13 organizações aceleradas pelo programa BTG Soma Meio Ambiente, um programa de aceleração mesmo de organizações sociais pautado no impacto socioambiental positivo na ponta. E aqui um pouquinho da nossa história. Desde 2019 a gente alcançou aí mais de 6 mil pessoas, já entregamos, né, mais de 7 mil horas de educação ambiental, que é o cerne de todas as nossas ações. Já certificamos mais de 30 empresas, já trabalhamos com mais de 200 voluntários, retiramos mais de 15 toneladas de resíduos do ambiente e damos uma destinação correta. Temos diversas parcerias formadas, como a parceria com a Rethinking, com o Blue Santos. E, bom, o Instituto, ele hoje atua, né, em duas frentes, tá bom? Então, nós temos uma frente de serviços ou negócios, como vocês preferirem, que é muito focado em jornadas de sustentabilidade, jornadas ESG para empresas, tá? Além disso, nós temos algumas ramificações para consultoria ambiental, regularização, treinamentos em company e em ambientes não formais, além, é claro, né, dentro dessa lógica da jornada ESG para empresas, temos um esforço específico para promover o selo Green Key aqui no Brasil e já, enfim, fomos responsáveis pela certificação do primeiro atrativo turístico sustentável do Brasil e do Hemisfério Sul, dentro da bandeira do Green Key, e agora também estivemos juntos na certificação do primeiro hotel de selva do Brasil, né, sob essa bandeira. Então, dentro da vertical de negócios, de serviços, nós atuamos muito em conjunto com as companhias, em conjunto com as pessoas que lá estão, para levar a estratégia de sustentabilidade para um outro patamar. Claro que nós temos a nossa vertical de projetos, que vai ser o foco da nossa conversa hoje, e os projetos do Instituto ou a gente cria, ou a gente operacionaliza, ou a gente faz a gestão, muito voltados à conservação e restauração aqui, né, de biomas costeiros da nossa região, limpeza e proteção dos oceanos, além de proporcionar vivências imersivas por meio de grandes programas de experiências voltadas ao turismo sustentável, tá bom? Aqui, para contextualizar um pouco mais, na foto aqui na esquerda, nós temos as 25 empresas egressas do programa Manifesto ESG das MPS, que foi um programa realizado em parceria com o Sebrae, a WeBusiness e patrocínio do sistema CREA Confea Mútua, onde nós criamos uma jornada, né, de conhecimento voltada para micro, pequenas e médias empresas que queriam e querem internalizar a sustentabilidade, o ESG, os seus conceitos, para incorporação na estratégia do negócio. Então, a gente queria sair do zero até uma matriz de materialidade que fosse capaz de mostrar para esses empreendedores, para essas empreendedoras, as oportunidades que a sustentabilidade, de forma estratégica dentro do teu negócio, é capaz de proporcionar. Então, foram mais de 30 horas de conteúdo, 11 módulos, 50 empresas iniciaram, 25 terminaram. Nós tivemos a adesão também, inclusive, de vários coletivos de representação dessas empresas aqui da nossa região, como a própria Associação dos Engenheiros e Arquitetos, e dentro de alguns dos resultados mais interessantes aqui, só para pincelar, mais de 80% desse pessoal conseguiu gerar novas parcerias e conexões, mais de 90% notou ali um aumento de oportunidades, né, a partir do momento que eles internalizaram e implementaram o ESG no seu dia a dia. Mais de 70% deles, ainda durante o programa, conseguiu notar um aumento de faturamento ou um aumento
de entrega de propostas, tá? A partir da internalização desses conceitos, e 3 deles, na verdade 4 dessas empresas que egressaram do programa tiveram destaque, seja ele em premiações ou na entrada de programas de aceleração e formação ainda maiores, tá? Então, esse é um programa que a gente está buscando apoio, patrocínio e parceiros para rodar uma segunda edição. Então, fica aqui também o convite. É um programa pensado para estruturar, capacitar cadeias de fornecimento de grandes empresas e também capacitar e fomentar negócios localmente dentro de diversas regiões. Então, Manifesto ESG das MPS, aqui no canto superior esquerdo. Aqui, uma foto de um problema comum a toda a Baixada Santista, Brasil e mundo, que é a questão dos resíduos. Uma atuação dentro da operação em rede, que eu vou falar daqui a pouco. Uma vivência imersiva, então, dentro do que nós entendemos como sustentabilidade, nós sabemos que levar as pessoas para um ambiente não formal de ensino aumenta muito a sua curva de aprendizado e gera bastante engajamento e pertencimento em relação àquela situação. Então, aqui nós temos um grupo de estudantes dos Estados Unidos que anualmente, né, vem e passa uma semana a 10 dias conosco dentro do que nós chamamos no Instituto de Programa de Experiências Imersivas, tá, em sustentabilidade. Lafayette College é nossa parceira, então anualmente nós recebemos aí turmas de diversos cursos para que eles explorem a nossa região com uma perspectiva, um viés de sustentabilidade, para que eles entendam boas práticas, desafios e possam pensar em estratégias junto com o Instituto e levem esse conhecimento lá para os Estados Unidos. É um programa que também é aberto a outras universidades, mas o nosso grande parceiro, quem está conosco já para a 3ª edição, é a Lafayette College, uma universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Por fim, para não me alongar muito e começarmos a falar do nosso objetivo aqui, Operação em Rede, a certificação do Green Key, lembrando que o Green Key é vinculado à Foundation of Environmental Education, uma fundação global de educação ambiental dinamarquesa. Quem operacionaliza o selo e quem certifica é o Instituto Ambientes em Rede, que fica aqui no Brasil, mais um em rede, né? E o trabalho do Instituto, a experiência do Instituto, ela está muito em ajudar as organizações do turismo, né? Lembrando que é a principal bandeira para a sustentabilidade no turismo no mundo. O nosso papel é ajudar essas organizações a saírem do zero até o momento de solicitar a certificação. E aí nós temos, né, já três obtenções de certificados inéditos aqui no Brasil. Então, se você do turismo tem um hotel, um restaurante, uma pequena acomodação, um grande hotel, você pode, um atrativo turístico, gestores de parques, você pode entrar em contato conosco que a gente está pronto para te ajudar a sair do zero até o momento onde você vai integrar aí um seleto hall de organizações certificadas, ou seja, que tem um sistema de gestão sustentável, que é responsável tanto em termos ambientais, sociais, quanto de governança. E aqui, só para localizar, não consegui colocar no mapa o nosso PIN na Amazônia. Nós temos um dos projetos voltados para sistemas de gestão na Amazônia, mas aqui na Baixada Santista nós já estamos em 3 municípios atuando ativamente: Santos, Guarujá, que é onde nascemos, e São Vicente, tá? Em algumas diferentes frentes. Ok? Pessoal, agora sim, finalmente, vamos começar a falar um pouquinho da operação em rede. E a gente gosta sempre de começar a falar dessa solução de impacto socioambiental positivo, mensurável, replicável, com essa imagem, que traz, de fato, o nível de solução que o Instituto Nova Maré acredita e promove, que é uma solução ESG, de fato, que envolve o primeiro, o segundo e o terceiro setor. Sem essa conjunção de atores e stakeholders, é muito difícil que a gente consiga, de fato, transformar a realidade das pessoas, o que vai fazer com que a gente tenha muito mais possibilidade de recuperar, restaurar ou
mesmo preservar, né, o ambiente onde a gente reside, ok? Então, a titularidade, pessoal, ela é da Prefeitura Municipal de Santos, a gestão e execução é do Instituto Nova Maré, nossa parceira institucional está na figura do Programa de Combate ao Lixo, Programa Nacional de Combate ao Lixo do Mar, do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, que é o Blue Keepers. Nós nascemos a partir da terceira fase deles, onde, numa espécie de provocação e de necessidade de enfrentamento à poluição marinha, ao lixo no mar, depois de 2 fases anteriores de estudos, por que não começar a entender mais dessa fração de resíduos que vem flutuando de diversas fontes e acaba se depositando, por exemplo, em biomas costeiros tão importantes quando a gente fala sobre resiliência climática, como são os manguezais, né? E aí, a partir dessa lógica e com o nosso parceiro local, a Sociedade de Melhoramento do Jardim São Manuel, que é onde nós estamos localizados hoje, apesar de uma atuação regional, nós iniciamos um processo de entendimento, de estudo dessa fração de resíduos flutuantes por meio de ecobarreiras. E é claro que sem as nossas apoiadoras que investem para que esse impacto socioambiental seja de fato mensurável e transforme a realidade, né, de uma fração daquela comunidade, isso não seria possível. Então a gente está falando aqui de Braskem, Santos Brasil, FENSA, Cófico e Sprite. Essas são as empresas que estão conosco hoje, e ainda queremos envolver muito mais organizações que estejam com vontade de olhar para o combate à poluição marinha, para o combate aos resíduos, principalmente plásticos, que acabam escapando. 80% do resíduo que está no mar hoje, ele vem de vias terrestres, então isso é um dado factual, e nós precisamos enfrentar essa situação, mas sem o engajamento e envolvimento comunitário, sem o engajamento e envolvimento das empresas, sem o engajamento e envolvimento do primeiro setor, isso não vai ser possível. Então, pessoal, para que vocês entendam, a Operação em Rede, ela é um projeto socioambiental, ela é uma iniciativa de interceptação de resíduos flutuantes no estuário de Santos, junto, atualmente, à comunidade do Jardim São Manuel, um bairro aqui da nossa cidade. Essa foto já está um pouco desatualizada. Hoje nós somos, talvez, a primeira e única iniciativa do Brasil que utiliza um sistema de barreiras, né? Hoje nós já temos mais 23 metros de barreira neste local que eu estou passando no mouse, para que a gente possa capturar tantos resíduos que vêm flutuando deste lado na maré cheia, quanto os que escapam no momento que a maré esvazia. Então, pessoal, o cerne da Operação em Rede, ou o nosso grande instrumento de investigação, é essa ecobarreira, tá? Uma ecobarreira que hoje ela tem nesta margem 80 metros, mais 23 nesta outra margem, configurando esse sistema inédito de barreiras aqui no Brasil. E ela está posicionada desta forma, porque nós temos um bioindicador de efetividade. Então, como saber se a instalação de uma ecobarreira neste local, num dos estuários mais poluídos do mundo, ela é de fato efetiva em termos de recuperação, restauração ambiental. Então, nós fazemos o monitoramento deste fragmento de manguezal em termos de cobertura de resíduos que lá existiam e hoje não existem mais, presença de espécies, qualidade ambiental, enfim, a gente vai contar um pouco dessa história, mas essa imagem é importante para que vocês entendam um pouquinho da nossa região de intervenção, tá? Então, nós temos aqui o nosso instrumento de investigação, né, nosso barramento físico, que é a ecobarreira. Nós temos o nosso bioindicador de efetividade, então como que a gente monitora se todos os esforços da Operação em Rede estão funcionando, que é esse fragmento de manguezal. Nós temos aqui margens preferenciais, então quando a gente acumula o resíduo, sempre na maré cheia, às vezes esse pico está na madrugada, a gente não consegue retirar, mas parte deste resíduo que é acumulado aqui, a gente não consegue
consegue capturar, ele se deposita na margem, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de capturar, ok? E também existe um córrego que corta o bairro do Jardim São Manuel, tá? Que é um dos principais contribuintes da carga de resíduos sólidos. Aquela foto que eu mostrei para vocês, ela é daquele córrego cheio de resíduos, então é para que vocês entendam, para o pessoal que está vendo agora, entenda um pouco mais do cenário, que é um cenário comum ao longo da costa brasileira, mas principalmente aqui na região da Baixada Santista, tá? E aí, pessoal, para que vocês entendam, hoje a operação em rede, ela está na metade do seu, indo para a metade do segundo ciclo de projeto. A operação em rede ela é uma solução, ela é uma estratégia de médio a longo prazo. E nós iniciamos a nossa jornada entre dezembro de 23 e janeiro de 2024, num primeiro ciclo um pouco mais longo, de 16 meses, onde a gente precisava tirar uma foto do cenário onde nós estávamos chegando, para que a gente pudesse identificar de fato riscos, oportunidades, os atores locais, como que a gente poderia de fato contribuir para aquele local onde a gente estava chegando. Então, nesse primeiro ciclo, que nós chamamos carinhosamente de diagnóstico, a gente precisava entender mais, né, sobre essa camada de resíduos que chegava flutuando e se depositava nessas regiões de manguezal, então quantidade, tipo, estado de conservação, etc. A gente precisava criar pertencimento, então a gente precisava formar parcerias, a gente precisava, de fato, mostrar que nós não éramos apenas mais um projeto que estava passando e ia embora daquele local. Nós temos um planejamento estratégico de alguns anos e a gente precisa que a comunidade abrace, porque é uma solução para quem lá reside, né? Hoje a gente não consegue falar sobre resiliência climática, sobre enfrentamento às mudanças climáticas, se a gente não falar sobre criação de pertencimento, tá? Criação de aceitação daquela situação, mas que existem formas de você superá-la, ok? Então, a gente conta muito com a comunidade do Jardim São Manuel para continuar operando, são os nossos grandes parceiros e os donos da iniciativa. Nós precisávamos entender se uma ecobarreira, que é uma estrutura de barramento, uma intervenção física, ela era capaz, né, de evitar, fazer com que esses resíduos não chegassem no manguezal, evitar com que eles chegassem, e a partir disso, a partir de uma metodologia do próprio Pacto Global da ONU, nós começamos a avaliar essa taxa de acúmulo de resíduos, vou contar um pouquinho mais para frente. Novamente, formação das parcerias e compartilhamento de valor. Pessoal que está assistindo agora ou que vai ver em algum momento, a grande solução da operação em rede não é a ecobarreira. A ecobarreira é o nosso instrumento, tá? Um instrumento não invasivo para a gente olhar para recuperação, entendimento dessa camada flutuante de resíduos. A grande solução da operação em rede é, de fato, a educação ambiental, para que a gente olhe para o combate ao lixo no mar e para que a gente olhe também em como gerar valor, gerar conhecimento científico que pode ser aplicado no dia a dia e isso retornar em oportunidades que vão fazer com que essas pessoas possam melhorar a sua qualidade de vida e, consequentemente, melhorar a qualidade ambiental. Então, a operação em rede ela é uma solução complexa que une esse barramento, né, essa intervenção física não invasiva com educação ambiental e recuperação de biomas costeiros. Entramos no segundo ciclo de 12 meses voltado para a expansão. Então, a partir de todos os subsídios que nós recolhemos no primeiro ciclo, nós geramos muita informação e, a partir disso, elaboramos o nosso plano de ação para esse segundo ciclo. Um segundo ciclo onde a gente precisava iniciar algo inédito, né, que é um sistema de barreiras. A gente ainda está nos primeiros resultados desse sistema, a gente ainda vai crescer um pouco mais ele para que a gente possa ter mais efetividade na contenção dos resíduos, mas de qualquer forma era um dos objetivos expandir esse sistema, expandir o nosso impacto através da educação ambiental e do engajamento tanto corporativo quanto comunitário. Então,
tínhamos o objetivo de alcançar mais escolas, mais municípios aqui da nossa região, iniciar pesquisas científicas, e aí eu vou falar rapidamente mais para frente como que a gente tem avançado no monitoramento de fauna e flora. Carbono azul, então, a partir do momento que a gente está olhando para a recuperação de áreas de manguezal, que a gente está olhando para o oceano, né, direto e indiretamente, como que a gente consegue gerar mais valor a partir das informações e do impacto positivo que a gente gera com a operação em rede. Obviamente, parcerias, mais apoiadoras, mais voluntários, isso tudo é muito importante para que a gente continue expandindo o trabalho e o impacto da operação em rede, além, é claro, de uma solução que nós desenvolvemos, que já existe em outros lugares do Brasil, mas que foi uma solução muito viável para a gente continuar compartilhando valor e gerando ainda mais agentes de transformação, que é o fomento à nossa moeda social, onde as pessoas são recompensadas a partir de uma gestão mais responsável dos seus resíduos, principalmente plásticos. Vou contar um pouquinho mais para frente, mas a partir dessa ideia de que o resíduo de fato tem valor e que se eu acondicionar ele, fizer uma melhor gestão e destinar corretamente nas feiras de troca, eu posso me beneficiar disso, né? E não descartar ele de forma incorreta e perceber que de fato existe uma cadeia que pode me ajudar a sair um pouquinho, a melhorar a minha qualidade de vida. E aí, turma, como eu disse, é uma iniciativa, né, que está estruturada nessa sua primeira versão para trabalhar no mínimo 5 anos. Então, hoje a gente está nesse processo de expansão, de estudo do sistema de ecobarreiras. Nossa intenção é chegar em outros municípios da Baixada Santista, porque não podemos olhar para a problemática de resíduos sólidos, principalmente os flutuantes, se a gente não tiver um olhar, uma atuação regional, ok? Até porque o nosso estuário ele é super conectado com rios, com o próprio oceano, e vários municípios fazem ali a utilização e fazem fronteira por meio, né, deste grande ecossistema. Então, nosso objetivo é regionalizar a operação em rede, é fazer parte das estratégias de combate ao lixo no mar aqui da nossa região, integrar programas, né, como o Plano Regional de Gerenciamento de Resíduos Sólidos aqui da Baixada Santista, ser uma solução de fato mensurável, rastreável e replicável, porque só juntando esforços e players que a gente vai conseguir combater mais, de forma mais eficiente, a poluição marinha como um todo, tá? Então, para o terceiro ciclo, 2026-2027, uma atuação mais regional, iniciar um processo de estudos para a transformação dos resíduos que a gente captura. Vou falar mais um pouquinho do perfil, né, de tudo que a gente tem visto, para que lá no 4º, 5º ano a gente possa olhar para a inovação, a gente possa olhar para, de fato, gerar negócios a partir da transformação desses resíduos, ok? Então, é uma visão aí de médio e longo prazo que não para por agora. Como que a gente gera valor, pessoal? Como que a gente compartilha esse valor com todas as nossas partes interessadas? Por meio, obviamente, de indicadores. Então, nós temos aí pelo menos 16 categorias diferentes que são alinhadas às necessidades das empresas que nos apoiam, às necessidades da sociedade civil e, obviamente, às necessidades da prefeitura, do poder público. E aqui estão alguns dados que chamam a atenção. Começo sempre pelo número de voluntários. O engajamento do voluntariado corporativo é muito importante para aproximar essas empresas de regiões, né, onde elas têm operação, onde elas impactam tanto positivamente quanto negativamente. E quando nós estruturamos esse indicador de voluntariado, nós tínhamos a intenção no primeiro ciclo de alcançar 40 voluntários, chegando, e aí, com uma surpresa, foram mais de 120, hoje, já no segundo ciclo, nós estamos batendo quase 200. Renda com propósito, então, quem opera no dia a dia, quem está lá no dia a dia, quem cuida da barreira, quem gera os dados, quem está lá é a própria comunidade do Jardim São Manuel,
Então, entre contratação de serviços locais e mão de obra do projeto, nós já geramos mais de R$100 mil para a comunidade. Tá? E ações na área de intervenção, como eu falei em algum momento, nós acreditamos muito na inserção responsável de pessoas em ambientes, em situações onde elas vão aprender na prática. Isso é muito mais efetivo para a consolidação do conhecimento. E dentro dessa lógica, na área de intervenção, que eu apresentei no comecinho, nós já tivemos aí mais de 23 ações entre mutirões e o impacto em rede, que é quando a gente une a moeda social ao mutirão de limpeza. Beleza? Passando aqui para horas de capacitação, então não faria sentido se nós não compartilhássemos conhecimento científico de qualidade com a nossa própria equipe. Então a gente já, enfim, teve mais de 25 horas ofertadas internamente em treinamentos. Então a nossa equipe ela é preparada para contar, né, todo o impacto positivo que a gente gera com as nossas atividades e obviamente, os nossos beneficiários. Então, quando a gente olha para beneficiários, nós temos aqueles que são beneficiados por renda, por produtos e também por educação ambiental. E só nessa lógica atingimos mais de 2.000 pessoas, e eu não poderia deixar também de destacar as ODS que nós contribuímos diretamente, certo? ODS 4, a 6, a 11, a 12, 13, 14, 15 e 17. Então, na lógica de parcerias, de engajamento comunitário, de geração de valor, de envolvimento, geração de agentes de transformação, nós estamos fortalecendo a economia circular, recuperando ambientes e protegendo os oceanos. E aí, turma, entrando no quesito operacional, que é conduzido pela Yasmin Garcia, a presidente do Instituto Nova Maré, dentro da Operação em Rede. Ela é a nossa gestora de operações e educação ambiental, auxiliada sempre pela Camila, nossa coordenadora de operações. E nós separamos esse eixo, né, em 3 grandes frentes, ou 3 grandes pilares. Remoção de resíduos, restauração do manguezal e educação ambiental. E aqui um pouquinho, né, de alguns dos cenários que nós encontramos. Hoje, como falamos, nós fazemos um monitoramento diário da ecobarreira por meio das pessoas que trabalham conosco, que residem na própria comunidade de Jardim São Manuel. Já retiramos mais de 4 toneladas. Tem algumas complexidades por se tratar de um estuário. Nós temos uma baixíssima energia hidrodinâmica, então os resíduos que porventura vêm flutuando ao longo do estuário, eles ficam retidos embaixo, por exemplo, de casas de palafita ou em outras regiões de manguezal, né? E onde nós estamos posicionados, uma parte mais intermediária do nosso estuário, a gente tem uma baixa energia hidrodinâmica. Isso reflete um pouquinho na quantidade de resíduos, mas nos ensina muito daquilo que de fato percorre todo o estuário e vem de diversas regiões. Então a gente já removeu mais de 4 toneladas, nós monitoramos 26 tipos de resíduos, ok? Sendo de plásticos 7 tipos, madeira, rejeito, que é aquilo que a gente tem que encaminhar para aterro obrigatoriamente, borracha. O bairro do Jardim São Manuel ele é envolto por empresas de logística rodoviária vinculadas às atividades portuárias que nós temos aqui na nossa região. Então, existe sim uma grande influência dessa atividade econômica no bairro, tá? Tanto no que tange os benefícios quanto os malefícios. E aqui alguns itens de destaque muito comuns, tanto no manguezal quanto em outras regiões, como praias, etc. Nós temos aí os nossos Eppendorfs, os tubinhos, né, mais conhecidos como os pinos, garrafas PET, tampinha, hastes, também lembro aqui de isqueiros, lâmpadas, entre outras tantas coisas. Tá? Isso mostra que existe um problema intrínseco, tanto de acesso, né, a estruturas básicas, quanto de saúde nesses locais que precisam de atenção. E, é claro,
a prefeitura, ela faz tudo o que ela pode dentro do seu alcance, fornece toda a estrutura possível. Só que existem cenários onde a gente precisa dessa, de fato, união de esforços, né? E é justamente nesses cenários que a sociedade civil organizada, com a chancela do poder público, que é interessado em resolver essas situações, e o segundo setor, que é quem pode investir e fazer com que esse impacto seja de fato durável, nós conseguimos atuar e melhorar um pouquinho, né, a vida das pessoas e do ambiente. Aqui um pouquinho dos destinos, né? Então, nós temos aí 26 tipos diferentes de resíduos, então, boa parte desse resíduo, que é um resíduo diferente, por exemplo, do resíduo de praia, ele vem com um grau de contaminação alto, então a gente não tem hoje uma solução, a gente está trabalhando nesse processo de investigação de como reaproveitar esse resíduo que ele é contaminado por diversas fontes, tá? Então nós temos aí uma fração do que capturamos que vai sim para o aterro sanitário, outra parte vai para a coleta seletiva, a gente consegue fazer a venda de materiais plásticos, por exemplo, nos momentos da feira de troca, ou quando a gente recolhe muitas garrafas para catadores locais ou ferros velhos que atuam como intermediários nessa cadeia da reciclagem, e tantos outros tipos de resíduos, como os resíduos hospitalares, a gente armazena e encaminha para centros de saúde, farmácias, pilhas, baterias, que também são comuns, a gente utiliza os mecanismos de logística reversa, nós temos também os resíduos oleosos que nós encaminhamos, enfim, é uma situação complexa, mas que tem sido trabalhada e tem melhorado, como a gente pode ver nessa foto que mostra o nosso fragmento de manguezal, que é monitorado diariamente, né, pelas nossas atividades. E aí, seguindo uma metodologia do Pacto Global da ONU, nós chegamos nessa concentração. Então, nós abrimos alguns transectos aqui, né, delimitamos uma área, fizemos a coleta, fizemos toda a triagem, levantamento de dados e chegamos nesta concentração de quase 35 itens por metro quadrado em abril de 2024, que foi o mês que marcou a instalação do primeiro módulo da ecobarreira e o início das ações de educação ambiental, tá? Então, foi quando a gente, de fato, entendeu que o projeto havia começado para além da parte administrativa, de organização, beleza? Com os esforços, ampliação da barreira, ampliação da educação ambiental, envolvimento, criação de pertencimento, em junho, por exemplo, desse ano, a gente já chegou numa concentração de quase 12 itens por metro quadrado, né? É uma redução bastante significativa, sendo que a gente já, inclusive, alcançou uma redução pico de quase 70%, ou seja, isso mostra que uma solução como é a operação em rede, que une uma intervenção física não invasiva no meio, que são as ecobarreiras, que une o engajamento comunitário e a educação ambiental como solução, além do envolvimento de tantas partes interessadas, é capaz de sair de um cenário onde nós temos um grau, uma quantidade de resíduos absurda, cobrindo todo o solo do manguezal, para uma cena como essa, onde mostra aí o manguezal em processo de regeneração, com mudas crescendo, e alguns outros resultados que eu vou começar a mostrar agora. Como o monitoramento de fauna. Nós percebemos que, a partir do momento que nós começamos a retirar esses resíduos, a qualidade ambiental desse local, ela passa a aumentar. E neste momento, nós sempre observamos a fauna, né, como um indicador qualitativo, certo? Então, a gente sempre observou muitos exemplares do guará vermelho e da garça branca, normalmente em bandos, tá? Só que com a remoção dos resíduos, com o passar do tempo, esses bandos eles foram se adensando. Então, a gente passou a ter muito mais indivíduos dessas espécies frequentando a região onde a gente tem intervenção com o projeto. E, para além disso, pessoal, nós também monitoramos e observamos o retorno de pelo menos 9 espécies solitárias ou de bando. E aí eu sempre gosto de destacar a garça moura,
né, a maior garça da América Latina, e o colhereiro rosa. O colhereiro rosa, ele é um ótimo bioindicador de melhoria na qualidade ambiental de ambientes, porque ele é um animal muito sensível à poluição ambiental. Então, a partir do momento que a gente tem uma melhora nessa qualidade, nós tivemos o retorno dessa espécie. A gente conseguiu observar e hoje a gente já passa para um processo de monitoramento, transformando dados qualitativos em dados quantitativos. Continuando o monitoramento de fauna, não diria que é o mais importante, mas é o grande bioindicador de que, de fato, aquele fragmento de manguezal ele tem se recuperado, né? Muitos moradores do bairro sempre disseram que os caranguejos eles sumiram, e no fragmento de manguezal, que é monitorado por nós, que passou de uma concentração gigante de resíduos para uma concentração bem menor, nós começamos a observar o adensamento das tocas de caranguejo. E aí talvez o público saiba melhor do que eu que esses animais eles são fundamentais para biomas como o manguezal, que é um ambiente pobre em oxigênio, mas é que a partir da ação destes animais, criando suas tocas, aumentando elas, nós temos um processo de oxigenação desse solo que contribui para todo o ecossistema. Então, esse também é um outro grande bioindicador de melhoria da qualidade ambiental. Iniciamos também uma campanha de monitoramento de flora, como eu falei para vocês, a partir do momento que nós retiramos os resíduos, que a gente deixa o manguezal se recuperar, a gente tem o crescimento, né? A gente tem a consolidação de várias mudas de mangue, né? E aí, a partir dessa lógica, a gente passou a monitorar para justamente transformar os dados qualitativos, observacionais que nós tínhamos, em dados quantitativos. Tá? Então, hoje a gente acompanha algumas mudas e a gente leva alunos da rede pública, tanto de Santos, quanto de São Vicente, quanto do Guarujá, para que eles participem disso, exercitando bastante o conceito de ciência cidadã, fazendo com que eles, de fato, se transformem em agentes, né, e levem essa informação adiante. Prometo que já estamos nos encaminhando para o fim. Educação ambiental, como eu falei, grande solução da operação em rede. Talvez esse dado esteja um pouquinho defasado, mas hoje já são entre 33 e 35 aulas aí em espaços formais e não formais, levando os mais diversos públicos, tá? Um foco muito grande na geração desses agentes de transformação mirins, se eu posso chamar dessa forma, com as escolas das redes públicas de ensino desses 3 municípios, Santos, Guarujá e São Vicente. Nós já, inclusive, compartilhamos informações e o impacto do projeto com uma aldeia indígena, tá? Então, foi aqui nessa foto do canto superior esquerdo um momento interessante, porque eles tinham acabado de, né, começar a abrir um pouco mais a aldeia, e aí o problema do resíduo ele acaba também entrando nessa comunidade, e a partir das informações da operação em rede, eles puderam entender um pouco mais do que estava acontecendo, qual que era o fenômeno dos resíduos que chegavam tanto por rio quanto por terra. Então, foi uma troca muito interessante. Já recebemos 2 universidades internacionais, como eu comentei anteriormente, Lafayette College e Georgia State University, ambas dos Estados Unidos. Nós também iniciamos uma abordagem direta com os moradores, em parceria com um outro projeto que existia, que era o projeto Beco Limpo, da nossa parceira e amiga Beatriz Proll. E aí, pessoal, essas abordagens basicamente levavam as nossas monitoras ambientais a dialogar com a população. Então, era basicamente o projeto indo até as pessoas que lá residiam, para contar, para perguntar e para compartilhar informação de qualidade. Até que, em algum momento, nós percebemos que seria mais interessante fazer com que as pessoas viessem até o projeto e não o projeto fosse até elas. E foi aí que a gente começou a entender que uma gestão comunitária responsável de resíduos era capaz de trazer
mais membros da comunidade para dentro do projeto, para falar conosco, para compartilhar informações, para compartilhar vivências, experiências, e isso ajudar nesse processo de conscientização, nesse processo de educação que a Operação em Rede se propõe a fazer. Né? Ao todo, já foram aí, agora um pouco desatualizado, mais de 38 horas de conteúdo de educação ambiental ofertado nesses diversos cenários. E, mais recentemente, cerca de um mês atrás, nós iniciamos um novo programa de educação ambiental, que são os Guardiões da Maré, né, em parceria com a MEI Vera Lúcia Machado de Assis, uma escola da rede de São Vicente. Então, entre a serra e o mar, quem que mora lá? Né, a partir dessa provocação, nós temos engajado os pequenos Guardiões da Maré a explorar, né, fomentando a ciência cidadã, os conceitos que envolvem manguezais, o nosso estuário, a interceptação de resíduos sólidos. Então, como vocês podem ver, nós criamos um pequeno módulo da barreira, protegemos um pequeno fragmentozinho de manguezal, e quem faz o monitoramento da melhoria da qualidade ambiental desse cenário são os pequenos Guardiões da Maré. Então, a partir dessa lógica de troca, a partir dessa lógica de entrega de valor, de geração de responsabilidade e pertencimento, nós estamos aí já no meio do programa, que é previsto para ter 5 aulas teóricas e 4 aulas práticas envolvendo o monitoramento da ecobarreira, da fauna, da flora, dos resíduos, e hoje, inclusive, eles executaram um mutirão de limpeza vinculado ao Clean Up Day e recolheram mais de 300 quilos, né, de resíduos ali da região de Manguezal, em São Vicente, trazendo um quê de regionalização para a Operação em Rede, mas muito mais importante do que regionalizar isso é envolver e trocar, capacitar quem vai lidar com os desafios que nós estamos deixando hoje aqui no nosso planeta. Por fim, pessoal, quando nós entendemos que era mais interessante trazer as pessoas para dentro da Operação em Rede do que levar a Operação em Rede até elas, nós iniciamos um processo de valorização da gestão responsável de resíduos plásticos, tá, na comunidade. Então, nós fomentamos hoje uma moeda social, uma base de troca mesmo, onde resíduos plásticos limpos, conforme instruções, podem ajudar essas pessoas que se comprometem a melhorar um pouquinho a sua qualidade de vida, sair um pouquinho dessa linha de vulnerabilidade, onde elas fazem a troca do resíduo por itens de alimento, enfim. E só com 3 edições da feira, nós já recolhemos mais de 500 quilos de plástico limpo, que tem valor econômico e fomenta a cadeia de reciclagem, tá? Nós já alcançamos mais de 200 pessoas com as feiras de troca e já engajamos mais de 50 voluntários. Então, é uma forma de aproximar as empresas da comunidade, é uma forma de trazer as pessoas para dentro do projeto e é uma forma, de fato, de evitar com que esses resíduos cheguem ao ambiente natural e que a gente também possa ajudar um pouquinho a melhorar a qualidade de vida dessa população. Então, pessoal, mais de 2.000 pessoas de diferentes cidades, de 2 países, já foram impactadas pelas ações de educação ambiental e de geração de impacto na ponta da Operação em Rede. Agradeço bastante a oportunidade de contar um pouco dessa história para vocês. O trabalho continua. Se você que está vendo conhece alguma empresa que queira contribuir com as ODS 12 de economia circular, né, 13 de mudanças climáticas, combate às mudanças climáticas, ou que queira, de fato, entrar nessa grande batalha que é a poluição marinha, então, como combater o lixo no mar, engajar comunidades e levar desenvolvimento para o território, pode entrar em contato com a gente, que ficaremos muito felizes de compartilhar um pouquinho de todo o valor que a gente gera, né, ao longo da Operação em Rede e das outras iniciativas do IMAR. Então, Gerson, Ana, Pedro, obrigado, viu?
Super obrigado, Nicolas. Eu fiquei assim, bastante impressionado. E é um projeto totalmente aderente, né, à economia azul, como você mesmo coloca aqui, né, um projeto socioambiental de impacto positivo, ou seja, o social, o ambiente e economia, né? Então, esta parte aqui da venda do material e tudo é fantástico, levando esse dinheiro, né, esses valores, essa monetização para a própria comunidade. O Matias está no exterior e eu acho que ele está com dificuldade de entrar aqui para falar, né? Mas ele colocou algumas perguntas aqui. E eu já lanço a pergunta para você e já abrindo uma resposta, né? Então, assim, já conversamos isso com a Ana aqui, diretora de meio ambiente da associação, a gente vai colocar aqui depois o microfone para ela. E dentro do Blue, nós vamos abrir do Blue Santos, né? Nós vamos abrir um workspace para o INRID, né? A gente tem comentado isso com o Nicolas, no sentido de cada vez mais compartilhar, cada vez mais divulgar o trabalho e, mais que isso, né? Trazer empresas que queiram participar deste projeto no sentido de ajudar a sociedade, ajudar o meio ambiente e também ter benefícios com esta participação. Esse é um ponto. Nicolas, a gente podemos conversar depois. Então, o Matias fez uma pergunta aqui no meio do caminho, aqui tem várias perguntas, né? Mas uma delas é esse desafio aliás, são duas, de como replicar este projeto. Então, da nossa parte aqui, se você aprovando, a gente vai estar comentando isso com o pessoal do Blue Ceará, que você conhece, do Blue Bahia e outros Blues, né? Como que a gente consegue trazer aderência a estas novas geografias, né? Essas regionalidades aqui que estão mergulharam nessa ação aqui da economia azul. E uma outra que é uma especialidade aqui da própria Resync, que é a gestão de dados, né? Ou seja, apoiar a criação de KPIs, né? Ou de indicadores de performance, e depois fazer a gestão deles, como você está aqui bastante adiantado aqui para fazer estas medições. Então, mais uma vez, queria te parabenizar. O Alex, você gostaria de falar alguma coisa? Você fez aqui algumas considerações, Alex? A gente tem tempo ainda. A minha pergunta, primeiro, Nicolas, parabéns, excelente explicação e tudo que você fez, eu já sinto que nós no passado fizemos quando eu morava no Rio com a Surfrider Foundation. A gente também fazia educação ambiental com escolas públicas e privadas. Hoje eu estou no RUMAR, né? Instituto RUMAR, que é a parte basicamente marinha civil, onde a gente trabalha o tripé Amazônia Azul, Zona Econômica Exclusiva e Mentalidade Marítima. Muito bem, sou oceanógrafo, tá? E estou nessa labuta, eu diria quase que 50 anos, com certeza. Nicolas, a minha pergunta. A gente fala muito de poluição de resíduos sólidos e até orgânicos. Bem, isso é um problema que, bem ou mal, como escrevi, a gente pode resolver. O que me preocupa, tá, quando a gente pensa que há 50, 60 anos atrás, Minamata, no Japão, e Cubatão eram os dois locais mais poluídos do mundo, né? Não era do hemisfério norte ou sul, do Atlântico, do Pacífico, não, do mundo. Então, eu vejo que nessa parte de siderurgia, fertilizantes, sei lá, tudo que tem aí em Cubatão, a parte de metais pesados, quando a gente pensa que, né, Mangue, Manguezal, Apicum, área adjacente, isso é o berço da vida. Se a gente tem como, vamos dizer, com as tuas barreiras, ou então, como já tivemos conversando aí com EcoBolt e outras coisas, isso é uma coisa que a gente vê e cuida, né, mais ou menos na superfície, tá? O que está flutuando e que a gente, de uma maneira ou outra, a gente tem condição de tirar. Mas aí, sabe, eu acho que as indústrias, né, ou até a autoridade portuária, todo mundo que está envolvido no porto devia ter, acho que uma responsabilidade com a educação ambiental, mas também, vamos dizer, a Terracom, porque no Rio o nosso problema era a FEEMA no passado e INEA atualmente. Lá nós temos um projeto chamado Navegar com Ciência.
É justamente educação ambiental para escolas públicas e privadas para mostrar o problema da Baía da Guanabara. Muito bem. Estuário de Santos, a mesma coisa. Agora, se uma Terracom, ou sei lá quem de direito for, Nicolas, não se engajar e também fazer o saneamento básico, não adianta a gente fazer saneamento básico, fazer educação ambiental, se depois a gente tem que botar toda a culpa em mudança climática, aquecimento global, isso e aquilo. Não. Se a gente não fizer o trabalho inicial, não adianta a gente chegar e depois falar e ficar vendo o que o IPCC fala, ai meu Deus, e arrancar os cabelos, entende? Então, minha pergunta, first things first. O que você acha? Alex, obrigado pela pergunta. Acho que, para você ver como é um cenário que se repete, né? É um cenário que se repete aqui, é um cenário que se repete no Rio de Janeiro. É uma pergunta complexa, mas existe um pensamento que eu gosto de trazer, de que a gente não pode falar meio ambiente sem pessoas, né? Então, hoje não existe um local que ele é intocado por nós, seja por meio físico, de nós estando lá, seja por meio das nossas atividades econômicas. E aí, quando a gente fala sobre regiões tão industrializadas ou com um poderio econômico tão grande, como são as regiões portuárias, como são as regiões industriais, essa conversa ela fica mais complexa. Mas falando sobre first things first, primeiro, a gente tem que partir de um pressuposto de que devem existir obrigações legais, políticas públicas que sejam capazes de proteger os ambientes que nós temos interface. Então, a partir do momento que a gente tem esse regramento, é necessário que isso se faça cumprir. A gente tem exemplos, como o próprio Cubatão, que foi considerado o Vale da Morte, e hoje tem muito mérito num processo de recuperação ambiental que eles passam, mas nós sabemos que é uma situação complexa que apenas o poder público ele não vai conseguir mudar essa situação. Então, trazendo um elemento da sua fala também, que é a educação ambiental, quando a gente leva a informação, quando a gente leva o cenário para essa futura geração que vai liderar, né, um processo de transição e adaptação muito mais intenso do que o nosso, que já é urgente, a gente também está fomentando futuros líderes que vão tomar essas cadeiras e vão poder trazer uma visão mais estratégica de responsabilidade ambiental, social e de governança. Porque para resolver poluição no Estuário de Santos, que obviamente vem da indústria, vem das atividades econômicas, mas também vem da ausência de saneamento básico, a gente precisa mudar a mentalidade, e essa mudança de mentalidade ela tem que vir desde lá de cima, com regramentos, cobranças, e um arcabouço legal e de políticas que vão fazer com que esses players se movimentem, passando pela formação de novos líderes e passando também pelo processo de remediação. Então, como que a gente pode agir hoje? Quando a gente fala, por exemplo, de ações como o Clean Up Day, elas são ações, claro, existe a remoção de resíduos, existe, né, tudo isso, mas ela é uma ação de remediação. Então, quando a gente precisa remediar. E aí, para remediar a contaminação, a gente precisa saber as fontes, a gente precisa tirar uma foto, né, fazer o diagnóstico, sabendo o que a gente tem de contaminação. Existem tecnologias, por exemplo, da Delta Intec, que é uma parceira nossa, que é parceira também do Porto de Santos, que tem uma tecnologia de absorção de contaminantes. Então, a partir do estudo do meio, onde ela tem a informação do que está chegando, ela consegue estruturar essa tecnologia, que é uma parceira, inclusive, da Operação em Rede, para que a gente acople essa tecnologia nas nossas barreiras e, para além de barrar o resíduo, nós possamos começar a capturar também essa parte das substâncias que são invisíveis ao olho e que são muito prejudiciais, tá? É
é uma pergunta super complexa, Alex, mas eu gosto muito da ideia de fomentar a educação, porque é um problema que nós, da nossa geração, não vamos conseguir resolver de imediato, então a gente precisa de uma geração mais consciente, que vai tomar melhores decisões no momento que ela estiver à frente desses grandes influenciadores, como, enfim, atividades portuárias, atividades industriais, e nós precisamos sim agir no processo de remediação, no processo de, beleza, como que eu tiro tudo isso que já está exposto agora. E claro, a gente não vai conseguir falar sobre isso sem falar sobre pessoas em vulnerabilidade que ocupam esses ambientes e estão em risco, né? Se essas pessoas estão em risco, se elas estão em vulnerabilidade, a gente não vai conseguir, por exemplo, fazer com que ela se preocupe, né, em fazer a gestão dos resíduos dela, se ela não tem nem um esgoto tratado no momento que ela vai no banheiro, que é o cenário de uma parte do bairro do Jardim São Manuel, por exemplo, tá? Naquele córrego, a gente tem um córrego cheio de resíduos e as descargas caindo diretamente ali. Isso se conecta com o estuário, que conecta com tudo. Então, Alex, é uma situação difícil, mas eu acredito muito no processo de educação, mas eu acredito mais ainda no processo de políticas públicas e de regramento que vão fazer com que ações mais imediatas sejam tomadas. Mas para isso a gente precisa de informação, a gente precisa de ciência e a gente precisa de ações como a Operação em Rede, como tantas outras que olhem para tirar esse passivo que a gente já tem hoje, né? Não sei se eu respondi, é uma pergunta complexa, a gente poderia ficar aqui bastante tempo. Concordo 101% com tudo. Concordo 101% com tudo que você falou, Nicolas. Agora, assim, por exemplo, Nature-Based Solutions, né? Quer dizer, é um passo adiante do Environment, Social and Governance, né? Do ESG. Aí eu vejo no Nature-Based Solutions que você está, vamos dizer, mitigando problemas. Eu estou agora estudando isso em cima de marismas, recifes de coral e manguezais. Agora, o que você pode fazer aí com o Blue Carbon, né, com o sequestro de carbono, e que esse dinheiro volte justamente para a educação ambiental e para fazer tudo o que é possível para você melhorar, tá, esse passivo, né? E aí é passivo ambiental mesmo, entende? Eu acho que isso seria fantástico. Aí eu te pergunto só mais uma coisa. Esse programa que vocês têm, que eu acho maravilhoso, eu sou meio cidadão da Bertioga. Quer dizer, meu pai, quando eu tinha 2 anos, em 54, ele já ia para Bertioga, onde era uma aldeia basicamente caiçara e, puta, era maravilhosa. Hoje, Bertioga, sei lá, tem 130, 150 mil habitantes, né? Cresceu desordenadamente, mas aqui, ali do Monte Cabrão até a entrada do rio Itapanhaú, antes de sair ali na boca, né, entre os dois faróis, né, o final da ilha de Santo Amaro e ali o comecinho da praia de Bertioga, aquele canal, e mais o rio Itapanhaú, que depois vai até Itatinga, que é atrás do Sesc, é uma área de mangue fantástica, sabe? E eu acho que ali o setor público devia, de uma maneira ou outra, sabe, realmente não deixar mais crescer marinas, condomínios, sei lá o quê, resorts, o diabo que eles estão fazendo. Quer dizer, a base de tudo na costa vem do mangue, né? Então, se vocês pudessem puxar um pouco a sardinha para a brasa ali, naquele canal da Bertioga e Bertioga, eu acho que seria bem interessante. Vocês teriam, vamos dizer, um outro campo de trabalho. Mas, mais uma vez, parabéns pela tua palestra e pelo que vocês estão fazendo, realmente. Congrats. Obrigado, Alex. E aí, por acaso, só para trazer esse quê de Bertioga, a gente conversou com o Fernando Poiatos, secretário de Meio Ambiente, essa semana, para tentar estruturar um piloto, porque a operação em rede, ela é uma metodologia, né? Então, não basta você colocar uma barreira, você tem que ter um entorno que abrace o propósito do projeto e, de fato, esteja junto no dia a dia, sendo que a grande solução ela é a educação ambiental, ela é a geração de oportunidade, geração de renda, que vai tirar aquelas pessoas daquela situação. Mas, quando a gente olha para esses nossos estoques, né,
A gente tem aí iniciativas que hoje estão olhando muito fortemente para fomento de preservação e recuperação de áreas de manguezal, como o Mangrove Breakout, mas ainda precisamos percorrer um longo caminho, um caminho que precisa ser percorrido muito rapidamente. E aí a gente se apoia muito em vários programas que a gente tem aqui de zoneamento costeiro, como é a política de gerenciamento costeiro, o GERCO, o próprio CONDESB, né, que tem olhado para o combate ao lixo no mar, e quando a gente olha para o combate ao lixo no mar, a gente também olha para a preservação, né, dessas áreas de manguezal, que, como você bem disse, são o berçário, são a fonte de tudo aquilo, na verdade, de boa parte do que nós retiramos dos oceanos. Então, se a gente quer falar sobre sustentabilidade, se a gente quer falar sobre, na verdade, regeneração, né, a gente precisa sair. A gente antes passava de uma ação de mitigação para uma ação de neutralização, que é onde eu entendo que nós estamos hoje, mas a gente precisa avançar urgentemente para ações regenerativas, tá? E aí a operação em rede, ela se propõe a ser, né, parte desse rol de soluções e estratégias que vão olhar para a regeneração dos nossos ecossistemas. Obviamente, também tem a parte de retirada desse passivo, mas temos tentado avançar. Então, se você, Alex, gostou e tiver contatos, enfim, queira se aproximar, será muito bem-vindo, contar com seu conhecimento, com seu apoio, e obrigado pelo reconhecimento. Legal, bem, eu ia te perguntar uma coisa bem rápida. Eu vou descer amanhã com o Gerson, né, e vamos estar lá no Gonzaga, na barraca, né, dos engenheiros e arquitetos. Se a gente pudesse ter 2 dedos de prosa lá, seria ótimo, porque eu tenho algumas ideias e algumas coisas, e como todos nós somos Blue Santos, tá? Eu acho que a melhor coisa é, vamos dizer, join forces. Com certeza. Mas, Alex, eu não vou conseguir, porque a gente está no bairro do São Manuel, mais ou menos lá na altura Tá. daquele bairro de Cubatão, que eu esqueci o nome, Casqueiro. Mais ou menos na mesma altura. Só que a gente vai ter uma ação amanhã, junto com a Santos Brasil. Então, é por isso que o Instituto vai estar focado na ação, para a gente gerar um impacto ali na nossa área de atuação, e a gente não vai conseguir estar no Gonzaga com o maior efetivo. Mas, assim, poxa, o contato, a conexão está aí. A gente promove a conversa, Nicolas e Alex, fica tranquilo. Por favor, vai ser bom. por favor. Falou, obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Nicolas. Primeiro, eu sou fã do Nicolas porque eu acho que a linha de trabalho que ele desenvolve é a correta. Não sou ninguém para julgar e nem para dizer que é o certo ou errado. Mas, ao meu ver, com a minha experiência de anos em ambiental, ele se preocupa com as ações, com o ir recolher, mas ele tem a preocupação com o ensinar. Porque não adianta fazermos o papel de lixeiros, de limpadores, catadores, que isso já tem até muita gente que ganha para isso, mas nós temos que ir catar, nós temos que ir recolher, ensinando. Olha a vergonha, isso aqui é uma vergonha, olha, veja só, é que nem essa data de amanhã, ela é importantíssima. E eu estava conversando com o Fábio, eu falei assim, a gente não pode pegar e desejar ser o maior recolhimento que existe. Nós temos que desejar sermos um bom recolhimento e a maior, como se diz, comunicação, a maior troca de conhecimento e influência positiva de como comportamental ambientalmente. Eu acho que esse é o maior sucesso de todo um evento que acontece, e o Nicolas, o que eu vejo, ele segue essa linha. Nós estamos recolhendo, mas olha aqui, meu cidadão, olha a vergonha, isso aqui não poderia estar acontecendo, porque colocado pelo Nicolas, mas muito rapidamente, as pessoas costumam tirar o homem é separado do meio ambiente. Não existe isso. O homem é meio ambiente. E se o homem que é meio ambiente não se cuidar, aonde vamos chegar? Então,
quando a gente fala nessa parte todinha de ações próximas, nas proximidades, nas águas interiores, que é muito importante isso, na parte do nosso canal, na nossa região, nos mangues, seja em toda a Baixada Santista, isso é importantíssimo, principalmente pelo berçário que é o mangue, todos sabem. E agora, existem pontos que é que nem ele falou, que depende também de como você faz. Por exemplo, a cava. Eu sou totalmente avessa à cava, mas ela está lá, então vamos cuidar. Vamos ver o que acontece. Vamos ter cuidado com a navegação, seja como que for. Esse é um exemplo, simplesmente. Mas não adianta ficar nos iludindo, porque o mar, existem muitas, até escolas, existem universidades, que estamos vendo a limpeza do mar. Não há, isso é utópico. Enquanto não houver investimento e grande para você ter condições de navegar fiscalizando toda essa área no nosso caso, que é a Amazônia Azul, enquanto não houver isso, é enxugar gelo e só dar uma de que está fazendo. Mas, na realidade, é muito maior. A realidade é ir ver, por exemplo, ninguém nunca conseguia pegar os navios fazendo limpeza de porões e descartando pela água de lastro. Mas tanto fiz quando chefe do IBAMA, com a minha equipe, que nós pegamos e começamos com a operação descarte. Sucesso total. Primeiro ano, nós pegamos, foram pontuados, o foco, né? O ponto é 116 navios fazendo limpeza de porões. Nós conseguimos fazer a abordagem em vários, todos sendo autuados. No segundo ano, caiu para 83. No terceiro ano, isso é um trabalho feito com as autoridades do Porto, feito com a Polícia Federal, Receita Federal, Marinha, envolvendo todos. E nós íamos e abordávamos o avião do IBAMA, passava de madrugada, marcava as coordenadas, passavam para mim, e a gente de manhã já estava saindo em cima, porque já estava tudo registrado, fotografado, porque esse avião Poseidon é um dos 3 que existem no mundo. A tecnologia dele é a mais avançada, ele a 3.000 metros ele consegue ver o homem limpando o porão lá dentro. E essas limpezas acontecem de madrugada. Então, e são descartados pela água de lastro. Esse é um exemplo que eu estou dando de resíduos jogados nas nossas águas. E no terceiro ano que nós fizemos, que eu ainda era chefe, não tinha alvo. Simplesmente os navios tudo quietinho, porque se você vê um navio de madrugada, ou mesmo logo cedo, com os porões abertos, alguma coisa tem. E água de lastro caindo, alguma coisa tem. Agora, nós temos lanchas, embarcações, pessoal, para estarmos indo atrás de tudo isso? É difícil, é complicado. Então, enquanto não houver de lá de cima investimento para nós cuidarmos da nossa Amazônia Azul, como existe investimento que vem até de a parte internacional, colocando muito dinheiro para a Amazônia Verde, nós precisamos também da Amazônia Azul, porque aí nós temos que estar equipados e com o pessoal preparado, porque ir para mar não é você estar em terra, é uma outra visão. Então, e resíduos de contaminação. Então, é complicado. Esse assunto ele é um leque complexo, é muito grande. E como a gente olha para o lado de terra, para o lado de costa, que aí já facilita, aí a gente vê essas ações como o Nicolas
em rede que você fala, pô, caramba, que legal. E também realmente a boa vontade do governo, né? Porque foi eu sair, a descarte acabou. Não existe mais. E não poderia, isso me dói. E outras situações, porque a gente sabe que contaminação no mar, ela existe através das limpezas de porões e limpezas até de trocas de óleo das embarcações, tem várias coisas que tem que ser fiscalizado. E não é. Existe, claro, a Marinha, nossa, a Marinha faz as tripas coração em dedicação de fazer as inspeções quando chegam os navios, faz um trabalho belíssimo levantando aonde todo aquele resíduo gerado durante a viagem foi colocado e aonde vai ser descartado, porque existe também isso, de descartarem no mar enquanto estão em navegação. Como você vê isso? Através de pessoas especializadas, como nós já estávamos, de saber o movimento, a velocidade da embarcação quando ela vem, que pela velocidade você pode dizer se ela diminuiu para fazer um descarte, se ela não chegou com o material para ser descartado em terra, que custa mais caro. Você ficar horas a mais no porto é muita grana, a expressão chula, mas é muita grana e são cobrados o estacionamento. A atracação é cobrada em dólares. E o Porto de Santos é um dos mais caros que existem no mundo. Tanto é que os navios de cruzeiros, muitos deles deixaram de vir para o Brasil por causa do alto preço. Então, é um assunto que é muito extenso. Eu não vou me estender aqui, pelo amor de Deus, que eu já falei muito, mas eu parabenizo. Amanhã nós estamos com um grande evento. Todos devem vestir a camisa e vamos para lá. Vamos ali no Gonzaga, na Praça das Bandeiras. Vamos até a barraca da associação, que nós vamos estar distribuindo uns sanduichinhos, um refrigerantezinho e divulgando o nosso Blue Santos, divulgando essas ações e com esses colegas que merecem nosso respeito, porque são pessoas que se empenham e lutam, porque lutar contra o gigante que é o poder, é a força, não é brincadeira. Agora, o que eu digo é que enquanto não vier verba internacional para a Amazônia Azul, nós ficamos a olhar e torcendo para as coisas não piorarem, como foi em 2018, com aquela mancha do navio Rock, que me jogou na limpeza de porão nitrato de amônia, e nós tivemos uma contaminação e uma formação de cianobactéria que foi uma extensão de 200 campos de futebol. Muita gente nem lembra, nem percebeu, mas nós lutamos durante dias para não chegar nas praias, porque senão não mataria ninguém. Mas seria uma alergia, seria intoxicação, seria várias coisas, e a gente não quer que aconteça nas nossas áreas e nem no nosso Brasil, aliás, no mundo, porque somos todos meio ambiente. É isso. Obrigada. Gente, eu estou assim, super satisfeito. Eu diria que hoje é uma tarde especial, porque trouxemos aqui dentro do Blue esse trabalho fantástico aqui do Instituto Nova Maré, conduzido aqui pelo Nicolas, né, que depois dele falar aqui, e antes, para quem não o conhecia, dispensa comentários, apesar de muito jovem aqui, uma participação extremamente efetiva nessa área da sustentabilidade, e encontro de dois protagonistas assim importantíssimos, né, cada um na sua instituição, que é a própria Ana aqui na associação aqui, que embarcou o Blue aqui junto conosco, e o Nicolas aqui também com o Instituto, e que tem várias ações aqui conjuntas conosco no próprio Blue e na Rethink Works. Então, assim, gente, uma tarde especial.
que antecede um evento muito importante amanhã, né? Seria um pré-jogo aqui, não, Nicolas e Ana, que é uma pré-eleição, né, do jogo que vai ser amanhã. Então, fico muito satisfeito, eu tenho certeza que vai ser sucesso total aqui. Nós vamos estar jogando nas redes aqui a gravação dessa participação aqui nossa hoje. E se ninguém tiver mais nada para falar, eu queria agradecer demais aqui. Muito obrigado, Ana, muito obrigado, Nicolas, Alex, por sua participação. Matias, que do exterior, o Matias está na Europa, não conseguiu abrir o microfone, mas ele falou hoje de manhã comigo. Vou participar de qualquer jeito, né? Quero ver este evento. Então, super show. Obrigado mesmo, gente. Fiquei super feliz. Obrigado por tudo. Então, obrigado pela oportunidade, pessoal. Até breve. Estamos juntos. Vamos embora, vamos lá. Muita coisa para fazer. Ana e Nicolas, vamos fazer juntos aí. Obrigado, gente. Super legal. Valeu, gente. Um Tchau, abraço. Gente. Valeu.